No vídeo de hoje eu vou te mostrar o verdadeiro motivo pelo qual o Vasco está contratando o meio-campista colombiano Nelson de Ossa. Quais são as características desse jogador que mais encantam ao Vasco e como ele pode de fato elevar o nível da equipe. Sim, cara, uma mera contratação do de Ossa pode fazer o Vasco pular dessa prateleira para essa bem mais em cima. E eu vou te mostrar tudo isso no vídeo de hoje, quais são as características dele que podem fazer o Vasco ter um salto muito grande de qualidade nesse campeonato brasileiro. Só é muito importante que tu deixe o like aí embaixo, tá vendo esse botão de hypar? Clica nesse botão, cara, o YouTube vai entender que o vídeo é de qualidade e vai recomendar pro teu amigo vascaíno e tu vai estar ajudando ele, beleza? Agora sim, vem comigo. Cara, o Nelson de Ossa é um jogador colombiano, tem 26 anos de idade, é um cara jovem, tem 1,85 m de altura, então ele vai trazer muito mais imposição física para esse meio de campo do Vasco. É um jogador canhoto que vale ali 9,8 milhões de euros, inclusive eu acho que ele é um jogador que vai se valorizar mais ainda. O de Ossa tem como seus pontos fortes, né, os duelos no chão, as bolas longas, é um jogador que pode jogar como primeiro volante, pode jogar como meia central e pode jogar até como um camisa 10. Então ele já traz muita versatilidade para esse meio de campo do Vasco. Mas eu acabo imaginando ele em um Vasco do Pedro Emanuel jogando como um volante ao lado do Thiago Mendes e com o Rojas jogando como camisa 10 mais à frente. É óbvio que ainda vão acontecer mais contratações no Vasco e talvez chegue outro camisa 10. Mas o Pedro Emanuel costuma jogar em 4-2-3-1 e ele gosta de volantes que possam ser um pivô nessa construção de jogo, podendo fazer o time girar para frente, fazer o time utilizar também dinâmica de terceiro homem para sair de trás, mas ele gosta também de ter volantes que se aproximem e em alguns momentos possam virar meias também no jogo, de volantes que saibam jogar futebol. E o de Ossa é o cara perfeito para alinhar força física, desarme, com muita técnica também durante as partidas, vocês vão ver daqui a pouco. Na temporada 25-26, o de Ossa acabou fazendo poucos jogos pelo Bet. Fez 20 jogos, 8 como titular, não teve esses números que chamaram tanta atenção, mas um ponto interessante é que o de Ossa atingiu uma velocidade máxima de 34,4 km por hora. Para um meio campista é uma baita velocidade. Geralmente pontas, né, título de comparação Gordon lá, o ponta inglês, é o jogador mais rápido da Copa do Mundo, atinge a velocidade máxima de 37 km por hora. O de Ossa é um jogador que também percorre aqui uma distância de 11 km por jogo. É um jogador todo campista, preenche o campo todo, box to box, participa do jogo como um todo, o Nelson de Ossa. Mas os números que eu quero aqui destacar para vocês de fato são dele jogando pelo Monterrey do México. A temporada 24-25, uma temporada espetacular de nota média 7,32, com 21 jogos, 15 como titular. Ele atua até um pouco mais à frente, como se fosse um camisa 8, até quase um camisa 10, 2 vezes na equipe da semana, com 5 gols marcados, uma assistência, mais 5 grandes chances de gols criadas pelo de Ossa. Sempre mantém o percentual de acerto de passes muito grande assim, por mais que ele seja um jogador que ele tenta muito passe difícil, de Ossa. Ele tem aqui 1,2 passes decisivos. E nas bolas longas certas, que é uma das grandes armas do de Ossa, 67% de êxito. É um jogador que inverte muito bem também em corredor, consegue encontrar bons passes longos. É um jogador que tem que passes tensos certos, né? 1,6 com 60% de êxito. Jogador que tem um bom percentual de acerto também nos cruzamentos, com 28% de êxito. E ele marcou 4 gols de fora da área de 25 tentativas. É um jogador que bate muito bem de média e longa distância. Ele vai acrescentar isso ao jogo do Vasco. Você pensando hoje assim, qual foi o último jogador do Vasco que marcou um gol de fora da área nesse campeonato brasileiro? Eu não consigo me recordar. Agora com o de Ossa, essa chance aumenta muito mais de acontecer. Eu não tenho um repertório muito grande de finalizações. E também para destacar, como ele é um jogador todo campista, como eu falei para vocês, ele tem 4,5 bolas recuperadas por jogo, é um jogador que tem desarme de 2,3, é um cara que participa ativamente do jogo. E um ponto que mais me chama a atenção é a qualidade do de Ossa para driblar. Ele é um meio campista, mas que dribla como se ele fosse um camisa 10. Ele tem 2,3 dribles com 64% de acerto, aqui é altíssimo, altíssimo. Disputa de bolas vencidas, 60% de êxito. Duelos ganhos pelo chão, 60% de êxito. É um jogador que combina força com técnica de uma forma que vai te encantar quando ele estiver jogando pelo Vasco. Duelos aéreos ganhos é outro ponto interessante, né? O de Ossa tem estatura com 57% de êxito. Se tu pegar também para olhar o apertura, ele manteve um excelente nível, né? Na temporada 24-25, uma ótima nota média, com 16 jogos, 3 vezes na equipe da semana, com 2 gols marcados, com 2 assistências. Então ele é um jogador que já se
se mostrou que tem muita qualidade. E por mais que assim, talvez pareça que a passagem dele no Betis não foi tão boa, ele até chegou a fazer sim bons jogos, mas a questão de adaptação, teve também confusão que ele acabou pegando a filha do presidente, e isso acabou assim fazendo o De Ossa não ter aquele desempenho que todos esperavam no Betis, mas com certeza no Vasco ele vai ter um altíssimo desempenho, porque é um jogador do mais alto nível. Mas agora vem pro campo e bola entender de fato o porquê que o Vasco foi atrás do De Ossa, qual é a característica dele que mais chamou a atenção no Vasco. Bem, eu peguei esse compilado de melhores momentos lá no canal de Futebol Comps BR, ele sempre traz assim conteúdos muito interessantes. Detalhe aqui pra vocês taticamente o porquê que o Vasco contratou o Nelson De Ossa. A primeira característica que fica gritante é a capacidade do De Ossa de girar nesse jogo, onde ele recebe essa bola de costas, girar, ficar de frente e achar algum companheiro livre. Ele tem essa capacidade muito grande pela sua qualidade de drible. O De Ossa, ele recebe essa bola de costas, mas ele tem uma capacidade imensa de giro, até no domínio, como foi aqui nesse lance, e depois a qualidade absurda dele para driblar, parecendo que passou cola na chuteira, né? Sempre com a bola muito próxima ali, essa perna esquerda dele, para fazer essas conduções. De Ossa é um jogador que esconde a bola dos adversários. E mesmo em setores assim difíceis, né, que são meio de campo, que cada vez mais você tem menos espaço para jogar, ele consegue encontrar soluções que vão fazer ele girar para ficar o tempo todo de frente para a baliza adversária. É um jogador que consegue combinar essa qualidade dele do drible com a capacidade de ser um jogador de boa velocidade, tem uma passada muito larga. De novo, essa característica dele que é marcante, né? Recebe de costas, gira com facilidade para ficar de frente e fazer o time dele, né? Fazer a equipe jogar dentro de campo. Vocês veem isso aqui direto no vídeo, olha essa capacidade dele de improviso, né, nesses espaços, essas zonas curtas de habilidade no meio de campo. O espaço é muito disputado, mas o De Ossa, ele consegue fazer o espaço para ele. Tu vê que ele recebe a bola pressionado, mas ele consegue criar o espaço. Agora deu o drible, gerou o espaço e tá de frente para a baliza adversária. É um jogador que verticaliza o jogo o tempo todo. Olha só, de novo, recebeu de costas, a capacidade dele de gerar e ficar de frente. Ou ele faz o time progredir dentro de campo. Esse lance aqui eu quero parar para detalhar para vocês o nível de detalhamento do De Ossa nesse lance. De enganar que faria o passe, abriu a janela e aí depois sim ele faz esse belo cruzamento para o seu companheiro. É tudo feito em questão de milésimos de segundo dentro de campo, mas é sempre interessante a gente poder de fato analisar lance a lance, cada tomada de decisão do atleta, capacidade de mapear depois de pifar como um camisa 10. De Ossa, ele é um volante que eu achei ele muito completo e todo campista, porque é um cara que se tu colocar ele pra jogar de primeiro volante, ele vai se sair bem. Se colocar ele de camisa 8, ele vai sair bem. Se tu colocar ele de 10, ele vai sair bem. Olha esses chutes de média e longa distância, que agregam demais ao time. Quanta capacidade técnica, né? Quanta qualidade do De Ossa nesse drible. E tem o bate de média e longa distância. Dificilmente a gente vê no Vasco jogadores fazendo gol de fora da área. Com o De Ossa vai ter muito gol de fora da área. 10 passos, mínimo espaço possível. E também me chama a atenção o repertório do De Ossa para finalizações. Tu vê ele fazendo gol de chute colocado, tu vê ele fazendo gol de uma batida mais firme, esse chute mais forte. Tu vê ele fazendo um gol mais próximo da área, um gol dentro da área, driblando o adversário. Ele tem um repertório muito grande para finalizações. Isso ficou claro. E a parte defensiva dele, né? Para um volante, para um jogador de meio de campo, ele tem que saber defender também. E como é que ele utiliza, né, no seu corpo para conseguir os desarmes? Tu vê muitas vezes ele vai no corpo a corpo contra o adversário, consegue vencer esse duelo, essa disputa. É um jogador de passada larga, 1,85 m de altura, então ele consegue ter uma boa velocidade, sempre tá atento para esses sprints, para essas recuperações, se o adversário tentar colocar na frente dele. E olha aí como é que eu destaquei a força do De Ossa, né? Ele atropela o adversário fisicamente. Essa é uma marca do jogo dele. Não à toa, né? O Betis esperava um desempenho absurdo do De Ossa, porque ele vinha de uma temporada fantástica. Sorte do Vasco, eu diria, que nenhum outro clube contratou o De Ossa nesse período que o Vasco ficou interrompido de negociar, podemos dizer. Também a informação que chega é que o jogador teve essa escolha de jogar no Vasco, esperou pelo Vasco. Mas olha o repertório de finalizações do Nelson De Ossa. Não tem distância, cara, não tem distância. E se você pegar o mapa de finalizações dele, ele bate muitas vezes daquela distância que ele fez o gol ali, de muito longe. E é certa, cara, o alvo. E pode sair o gol ou não. A capacidade de novo dele de drible, né?
e sempre utilizando o corpo. Tu vê que o De Ossa, ele dribla, tem técnica, mas por ele ser um jogador forte, é difícil tomar a bola dele. E a qualidade técnica, olha essa bola de trivela, de 3 dedos contra o Botafogo, né, lá no Mundial de Clubes que ele marcou o gol. Aquela partida ali foi uma partida que mudou o olhar de muitas pessoas sobre o Nelson De Ossa, porque ele era um jogador desconhecido no Brasil. Quando ele joga aquela partidaça contra o Botafogo, ele virou um jogador assim meio que sensação aqui no futebol brasileiro. E quem assistiu aquele jogo sabe a capacidade técnica que tem Nelson De Ossa. Olha aí de novo, essa parte de marcar, de defesa, é um jogador que consegue ser completo, né? Preenche muito bem o espaço. E uma coisa que me chama a atenção, se você parar realmente para analisar e ver jogos completos do De Ossa, que ele é um cara que corre o tempo todo. Não à toa ele bate ali, sei lá, 11, 12 quilômetros percorridos por partida. Ele é um cara que tá o tempo todo correndo, tá marcando, preenchendo, aquele volante para-brisa, né? Tá de um lado pro outro. Mais uma vez, destacando a força, o impacto físico do De Ossa para recuperar bolas. Capacidade absurda de esconder a bola e driblar, né? E tu vê o tempo todo o jogo dele progredindo pra frente. Olha só, ele sustenta com o corpo. E aí depois tem a qualidade pra driblar e jogo pra frente. Jogo que vai progredir o time. Muita capacidade técnica, cara. De Ossa é o que a gente chama de um volante de condução de bola. Ele pode fazer o time progredir com passes progressivos, passes que vão romper linhas do adversário, mas muitas vezes ele progride o jogo do time carregando, conduzindo mesmo a bola. Não tem medo de jogar. E muito disso dele não ter medo de jogar vem porque confia muito na sua qualidade, né? Confia muito no seu taco. Muito bom jogador, assim, uma das grandes contratações. Não à toa, né? O De Ossa, no final das contas, vai acabar sendo, pelo menos no momento, a contratação mais cara da história do Vasco. Tem um repertório fortíssimo esse jogador. Baita contratação. Jogador que muda o nível da equipe. Ainda mais se aliando ali ao Thiago Mendes. E eu acredito que o De Ossa ele não vai precisar de um grande tempo de adaptação. Geralmente, assim, claro, tem jogadores mais jovens que precisam, mas já com 26 anos de idade, eu acho que ele vai conseguir ajudar a ser um dos protagonistas do time do Vasco. Muito bom jogador, joga muita bola. Espero que vocês tenham entendido porque o Vasco contratou o Nelson De Ossa. E se tu gostou do vídeo, tem que fazer o quê? Deixar o like, se inscrever no nosso canal, compartilhar nos grupos de Vasco, de WhatsApp. E se inscreve aí pra tu não perder nada que eu publicar aqui nessa janela de transferências. Então nessa, abraço. Fui.